Trava diagonal com call de Bitcoin é uma das raríssimas operações em todo o mercado que te expõe a uma possibilidade de lucro elevado com um baixíssimo risco envolvido, especialmente no setup que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. A trava diagonal, que é a operação que eu vou te mostrar aqui, é uma operação para você fazer quando você está com viés bullish de longo prazo, ou seja, você acha que Bitcoin vai subir no longo prazo. É uma operação para você fazer em momentos em que a volatilidade implícita preferencialmente estiver baixa. E como você está vendo aqui, ela está baixíssima no momento que eu estou gravando. Na verdade, ela está nas mínimas. Essas duas medidas de volatilidade, o IV Rank e o IV Percentile, são medidas que variam de 0 a 100. O IV Rank está 1.1, bem próximo do zero, e o IV Percentile está na mínima, está em 0. E diversos indicadores apontam para a alta do Bitcoin no médio e longo prazo, e, portanto, essa é uma operação que eu tenho montada nesse exato momento. Mas antes de te mostrar na prática como que ela funciona e qual o melhor setup para que você execute ela, se expondo a um potencial de risco bastante elevado com um potencial de risco bastante reduzido, um recado bem rápido. Se você quiser ir para o próximo nível com opções de cripto, clica no link que está aqui na descrição, porque lá você pode agendar uma conversa direto com um dos especialistas da minha equipe para que ele te oriente como que você avança, como que você tem um plano personalizado para a sua realidade, como que você aprende a destravar esse conhecimento, aplicar na prática e colher resultados, além de outras surpresinhas que você tem no link aqui da descrição. E agora bora entender a trava diagonal. Aqui você está vendo o equity de um Bitcoin. Então imagine que você tem um Bitcoin na conta. Pode ter menos, usa um Bitcoin para fins didáticos. E obviamente pode ter mais também. O preço do Bitcoin, enquanto eu estou gravando, ele está aqui nessa região dessa linha tracejada. Está em torno de 105 mil, 104.800. Se a cotação do Bitcoin aumentar, você vai continuar com Bitcoin, e se ela cair, você também vai continuar com equity de Bitcoin inalterado, caso você apenas hold Bitcoin e não opere opções. No entanto, quando você compra uma call de Bitcoin, como essa é uma operação com viés bullish, quanto mais o preço do Bitcoin sobe, mais a sua quantia de Bitcoins vai aumentando, 1.05, 1.06, 1.07, e o potencial de ganhos ele é ilimitado. Isso com uma simples compra de call. E qual que é o risco envolvido? É que você está vendo o lucro ou prejuízo. Então lá na data de vencimento, aqui você tem o break-even, ele tem que estar acima de 122 mil dólares, e se ele ficar abaixo, você tem prejuízo, sendo que o prejuízo máximo é o valor que você pagou nessa opção, nessa call. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho diversas calls compradas, inclusive tem um vídeo aqui que ele te mostra só sobre a compra de call, qual o melhor strike, qual o melhor vencimento, assiste ele para ver os detalhes. Mas se eu fosse comprar uma call agora, eu compraria essa daqui. E o preço dela, como você está vendo, está aqui em 0.267. O que é 0.267? Esse preço médio aqui, ele é expresso em bitcoins, mas se você colocar esse valor aqui em termos percentuais, você vai ver que ele corresponde a 26,7%. 26,7% do quê? De um Bitcoin. Então a compra de uma call pura, especialmente uma call longa, é uma operação que te expõe a um potencial de lucro muito grande, mas ela também tem um risco bastante elevado. Se você estiver comprando 1 para 1, uma call para cada Bitcoin que você tem, você está colocando em risco 26% dos seus Bitcoins. E como que você reduz o risco dessa operação? Você pode simplesmente fazer uma trava tradicional de alta, que é comprar uma call com delta menor dentro do dinheiro, ou com delta menor que seja, não precisa necessariamente ser dentro do dinheiro, embora seja bem melhor, e vender uma call no strike mais alto, porque na venda você vai estar recebendo um prêmio que vai estar reduzindo o débito que você pagou por essa opção, portanto vai reduzir o seu prejuízo máximo. Então se eu vendesse uma call, digamos, nos 150 mil, eu reduziria aqui o meu potencial prejuízo máximo. Em vez de 26% de um Bitcoin, reduziria para 19% de um Bitcoin. Isso é bom? Mais ou menos. Tem algo bem melhor do que isso, que é o que eu vou te ensinar. Essa daqui seria a trava de alta com call clássica.
clássica, mas eu vou te mostrar agora a trava diagonal. Mas antes disso, repare um detalhe. Esse gráfico aqui de payoff, ele está considerando nesse momento apenas a compra de uma call longa. Quanto que isso me exige de margem? 8%. Agora, se eu fizer a venda de uma call, eu já vou te mostrar qual call que eu fiz a venda, vou te mostrar agora, na verdade. Se eu fizer a venda de uma call com vencimento para daqui a 7 dias, que no delta 18, por exemplo, eu estaria recebendo esse prêmio aqui e ao fazer a venda eu reduziria minha margem nessa operação de 8 para 7 uns quebrados. Mas olha um detalhe. Se eu vender mais uma, a minha margem baixa mais ainda, de 7,8 para 7,54. E se eu vendesse mais uma terceira, aí sim a minha margem aumentaria. Então eu sei que o meu ponto ótimo para cada call comprada é de 2 calls vendidas nesse vencimento e nesse delta aqui. Então eu vou retirar essa terceira venda para que a gente volte a 2 calls vendidas. Vamos entender melhor o que isso significa em termos numéricos, em termos de valores. A gente vê que na compra de uma call, a gente tem esse gasto aqui, 26% de um Bitcoin. E na venda dessa call aqui, eu recebo esse prêmio aqui que ele é bem pequenininho. E a gente já viu que eu posso vender 2 calls para cada uma que eu tenho comprada, que ele baixa a minha margem. Então eu fico numa condição vantajosa. Agora, o que você tem que perceber? Essa call aqui, ela tem uma validade de 294 dias. Vou colocar 300 dias para arredondar. E essa daqui de apenas 7. E essa call comprada está dando cobertura para essa call vendida. Só que como essa daqui tem a validade de 300 dias, eu consigo repetir essa operação aqui 42 vezes. Como assim 42 vezes? Vou colocar aqui 300 dividido por 7. Então eu consigo repetir. Como essa de cima tem a validade de 300 dias e essa daqui eu posso fazer a cada 7 dias, no total eu consigo fazer 42 vezes. E se eu fizer 43 na verdade, né? 42,9, 43 vendas de 2 calls para cada Bitcoin que eu tenho, no prazo em que eu tiver essa cobertura dessa call comprada, eu vou conseguir vender 86 dessas calls aqui. Então entenda que esse prêmio que eu vou receber aqui para financiar essa compra, ele é bem baixinho. Só que você tem que entender que a ideia não é ganhar no preço e sim na quantidade, no volume de transações que eu consigo fazer durante o prazo de validade dessa cobertura que eu tenho da call comprada. Então, ao longo de 300 dias, eu recebo esse crédito pela venda dessas calls. Se a gente pensar em termos de dólar, o meu custo para comprar essa call hoje seria de 27.890 dólares. E para cada vendinha dessa, eu estou recebendo apenas 522 dólares. Só que, quando eu fizer 86 vendas de 522 dólares, eu vou estar recebendo 44 mil dólares, portanto, muito mais do que o valor que eu paguei nessa call. Sem contar que, se a gente está com viés bullish e daqui a um tempo o Bitcoin tiver a 110, 120, o preço médio pelo qual eu vou estar vendendo vai ser ainda maior, concorda? Hoje, na cotação atual, esse prêmio aqui equivale a essa quantia em dólares. Se o Bitcoin tiver, por exemplo, a 130 mil dólares, o meu prêmio recebido em termos de dólares vai ser 650. Um outro ponto que você tem que lembrar é que a volatilidade implícita está nas mínimas. Então também é razoável esperar que o meu prêmio em termos de Bitcoins ele seja mais alto com o passar do tempo, à medida que a VI vai aumentando. Então nessas condições aqui, eu já estaria recebendo aproximadamente, em termos de dólares, o dobro do valor que eu paguei nessa call. Então vamos explorar agora alguns cenários de potencial ganho e prejuízo. Bom, quando eu compro uma call, eu espero que no valor do encerramento ela esteja valendo mais do que o valor que eu paguei. Então vamos dizer que eu
comprei por 0,26 e ela chegue lá, sei lá, 0,48. Então eu vou ter esse retorno sobre o investimento e isso aqui vai estar me gerando 72% a mais de Bitcoin. Vou ter começado com Bitcoin e ao final do período vou estar com 1,72. Agora eu vou tirar essa operação aqui da equação no momento para que a gente avalie apenas o resultado dessa daqui. Então essa daqui nesse cenário iria aumentar em 21% os meus Bitcoins. No pior cenário possível, se lá na frente ela não estiver valendo nada, estiver valendo zero, tiver virado pó, ou seja, o Bitcoin em vez de subir caiu, ela não está mais me valendo nada, a gente vê que a gente tem um prejuízo de 20%, 26% dos nossos Bitcoins, como eu já havia te mostrado lá anteriormente no gráfico. Então, nesse cenário, eu sairia de 1 Bitcoin para 0,73. Porém, à medida que eu vou fazendo essas vendas aqui de call, eu vou recebendo esses prêmios. Numa semana, eu praticamente não sinto a valorização desse prêmio aqui, porque, repito, o valor é muito baixinho. Então, isso aqui reduz meu prejuízo, mas muito pouco. Porém, à medida que eu vou fazendo mais vendas, então nesse caso aqui, a gente já viu que a gente poderia fazer 86 vendas dessas calls aqui, obviamente ajustando o strike conforme o delta, né, vai variando a cada vencimento, etc e tal. Fazendo essa quantia de vendas aqui, recebendo esse prêmio, sendo que a expectativa é de receber prêmios maiores ao longo do tempo, e ainda que eu não recebesse o prêmio de 100% em cada uma dessas operações, estou considerando aqui um ROI de 88%, mas em alguns casos, se eu deixar virar pó, eu vou estar recebendo 100%, considerando esse cenário aqui, veja que mesmo a minha call comprada tendo virado pó, ainda assim, no final das contas, eu estaria com 11% a mais de Bitcoin. Se por outro lado, essa operação aqui dá certo e ela vai estar valendo, sei lá, 0,52, essa aqui me dá ainda um preço médio um pouquinho melhor, porque a VI vai aumentar ao longo do tempo. Então, se eu ganho com essas duas operações, que é a trava diagonal, nesse exemplo aqui, nessas condições, eu estaria aumentando os meus Bitcoins em 71%. Portanto, como eu te falei no começo do vídeo, trava diagonal é uma operação que dispõe a um potencial de lucro bastante elevado e nessas configurações que eu te mostrei, financiando aquela call comprada com diversas vendas de calls menores, porém ao longo de um período extenso, você acaba se expondo a esse potencial de lucro com um risco bastante reduzido, porque esse risco vai paulatinamente, semana a semana, sendo reduzido com os prêmios que você está recebendo. E aí, gostou da operação? Não deixa de tacar o seu joinha aqui no vídeo, confere se está inscrito no canal com o sininho ativado para receber notificações de outros vídeos. E se você gostaria que eu fizesse algum vídeo de alguma outra operação, deixa a sugestão aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo, grande abraço e até a próxima.